Em 1940, um homem navarro chamado Jesse Williams caminhava entre as rochas avermelhadas do norte do Arizona, quando encontrou algo incomum emergindo do solo. À primeira vista, eram apenas fragmentos de ossos fossilizados, silenciosos, imóveis, incapazes de contar qualquer história por conta própria. 2 anos depois, o paleontólogo Samuel Wells voltou ao local para escavar aquele material. Era o início de uma investigação que atravessaria décadas. Mas havia um detalhe curioso. Ninguém imaginava que aqueles fósseis acabariam dando origem a um dos dinossauros mais conhecidos da história do cinema. E, ironicamente, também a um dos mais incompreendidos. Durante mais de 30 anos, milhões de pessoas acreditaram conhecer perfeitamente esse predador. A arma parecia conhecida. O método parecia incontestável. Um pequeno carnívoro que paralisava suas vítimas com veneno antes de atacar. A história parecia tão convincente que deixou de ser tratada como ficção. Tornou-se uma memória coletiva. Para muita gente, aquele sempre foi o verdadeiro rosto do suspeito. Mas investigações não são construídas sobre memórias, são construídas sobre evidências. Quando os paleontólogos decidiram reabrir o arquivo e examinar novamente cada osso, cada articulação e cada detalhe preservado pela rocha, encontraram um problema impossível de ignorar. A principal arma atribuída ao suspeito nunca apareceu na cena do crime. Não havia vestígios de um sistema de inoculação de veneno. Nenhuma estrutura anatômica capaz de sustentar aquilo que o mundo inteiro passou décadas acreditando. A evidência mais famosa de todo o caso simplesmente não existia. E foi exatamente nesse momento que a investigação tomou um rumo inesperado. Porque à medida que uma mentira desaparecia, outra verdade começava a surgir. O animal era maior do que imaginávamos, mais robusto, mais eficiente e, acima de tudo, muito mais perigoso. O cinema transformou esse predador em um ícone. A paleontologia revelou algo ainda mais impressionante. Se o veneno nunca fez parte da história, como ele realmente caçava suas vítimas? Eu sou o Pedro e seja muito bem-vindo ao Arquivo 7 de Paleonoir. Hoje, nossa investigação reabre o dossiê de um predador cuja reputação foi construída muito mais pela ficção do que pelos próprios fósseis. Durante décadas, a imagem desse animal ficou marcada por uma única característica. Ela se tornou tão conhecida que acabou ofuscando todas as outras evidências deixadas na cena do crime. Mas a paleontologia não trabalha com memórias, nem com versões populares. Ela trabalha com aquilo que a rocha preservou. E quando a perícia voltou aos ossos, encontrou um suspeito completamente diferente daquele que o mundo aprendeu a reconhecer. Mais robusto, mais complexo e muito mais interessante. Ao longo dessa investigação, vamos reconstruir cada etapa desse caso utilizando apenas aquilo que resistiu ao tempo: a anatomia, a biomecânica, o ambiente onde ele viveu e as evidências fósseis deixadas há quase 190 milhões de anos. Porque quando os mitos são retirados da mesa da perícia, sobra apenas uma coisa: a verdade. A primeira impressão costuma enganar, e neste caso, ela enganou o mundo inteiro. Durante décadas, bastava mencionar o nome principal do suspeito para que praticamente todos imaginassem a mesma figura: um pequeno predador de constituição frágil, dependente de uma arma química para compensar aquilo que lhe faltava em força. A imagem era tão familiar que deixou de ser questionada, tornou-se parte da memória coletiva, mas em uma investigação, familiaridade nunca foi sinônimo de verdade. Foi por isso que a perícia decidiu ignorar tudo o que o público acreditava saber. Nada de filmes, de reconstruções populares,
de testemunhos contaminados pela infecção, apenas os ossos. Porque, ao contrário das pessoas, os fósseis não inventam histórias, eles apenas aguardam alguém disposto a interpretá-las corretamente. O primeiro exame começou pela visão mais ampla possível do esqueleto. Antes de procurar uma arma, era preciso entender quem realmente estava sobre a mesa da perícia, e bastaram poucos minutos para surgir a primeira grande contradição. O retrato falado estava errado. E a primeira coisa que precisava ser corrigida estava diante dos investigadores: o tamanho. Durante décadas, o suspeito foi reconstruído como um animal relativamente esguio e frágil. Mas os fósseis contam uma história diferente. As análises mais recentes indicam um predador que pôde alcançar aproximadamente 6 a 7 metros de comprimento, com um corpo muito mais robusto do que aquele popularizado pelo cinema. Isso muda a investigação, porque um animal desse porte não precisava de uma arma extraordinária para ser perigoso. Seu próprio corpo já fornecia as ferramentas necessárias. E, para descobrir quais eram essas ferramentas, a perícia precisava começar pelo lugar mais óbvio. O crânio do suspeito revela uma estrutura muito mais complexa do que a sua aparência poderia sugerir. Durante muito tempo, algumas de suas aberturas foram interpretadas como sinais de fragilidade. Mas análises posteriores mostraram que aquela arquitetura não significava necessariamente um crânio fraco. Pelo contrário, a estrutura conseguia combinar redução de peso e resistência, permitindo que a cabeça suportasse os movimentos produzidos durante a alimentação e a captura. Então, chegamos à característica mais famosa, as duas cristas. Elas deram origem ao próprio nome do animal, mas, apesar de chamarem atenção, não parecem ter sido armas. Eram estruturas finas e relativamente delicadas, pouco compatíveis com impactos violentos. A hipótese mais plausível é que funcionassem principalmente como exibição visual, reconhecimento entre indivíduos, comunicação ou seleção sexual. Ou seja, a característica mais famosa do suspeito provavelmente não tinha absolutamente nada a ver com matar. A verdadeira arma estava alguns centímetros abaixo. Os dentes. Aqui, finalmente, encontramos algo que parece uma arma. Os dentes eram recurvados para trás e apresentavam serrilhas nas bordas. Isso é importante porque um dente assim não apenas perfura, ele prende e corta. Depois de penetrar no tecido, a curvatura dificultava a fuga da vítima, e quando a cabeça era puxada para trás, as serrilhas transformavam o movimento em corte. Não era necessário esmagar, era necessário segurar e puxar. É nesse ponto que outra estrutura entra em cena: o pescoço. As vértebras cervicais e suas inserções musculares indicam que o pescoço não era simplesmente uma estrutura responsável por sustentar a cabeça. Ele participava ativamente dos movimentos do animal. Isso permite imaginar uma estratégia muito mais eficiente do que uma simples mordida. Os dentes prendiam, o pescoço puxava, e o movimento ampliava o ferimento. A arma, portanto, não era apenas a mandíbula, era o conjunto inteiro: crânio, dentes, pescoço, tudo trabalhando ao mesmo tempo. E ainda havia os braços. Os membros anteriores eram relativamente desenvolvidos e terminavam em mãos com garras. Eles provavelmente não eram a arma principal do animal. Sua função mais plausível estava no controle da presa: segurar, estabilizar e impedir que ela escapasse imediatamente. Isso é importante porque começa a revelar um padrão. Nosso suspeito não dependia de uma única estrutura para matar. Ele possuía um sistema. As pernas aproximavam, os braços controlavam e a boca prendia, o pescoço potencializava e os dentes cortavam. Nesse momento, a hipótese que colocou o cinema no centro dessa investigação começa a desaparecer completamente. Veneno. Não existe evidência anatômica convincente de um sistema de inoculação. Nenhuma estrutura especializada, nenhum mecanismo conhecido. Nada. A famosa arma química simplesmente não aparece na perícia. E isso nos deixa com uma pergunta muito mais interessante. Se o nosso suspeito não precisava de veneno, como esse sistema inteiro funcionava durante uma caça? Para responder isso, não precisamos mais olhar cada osso separadamente. Precisamos reconstruir o animal como um todo.
Agora que a perícia já compreendia do que aquele predador era capaz, restava um procedimento indispensável antes que a investigação pudesse avançar: confirmar oficialmente sua identidade. Em qualquer investigação criminal, existe um momento em que o suspeito deixa de ser apenas uma descrição. Ele ganha um nome, um registro, uma ficha. Na paleontologia, esse procedimento também existe. Só que, em vez de impressões digitais ou documentos, a identificação depende da anatomia preservada pelos fósseis. Foi assim que o principal suspeito deste caso recebeu oficialmente sua identidade: Dilophosaurus wederilae. O nome pode parecer complicado à primeira vista, mas funciona como um pequeno relatório resumindo aquilo que tornou esse animal único. A primeira parte, Dilophosaurus, vem do grego. Di significa dois, Lophos significa crista e Saurus lagarto. Em tradução livre, lagarto de duas cristas. É uma referência direta à característica mais marcante do crânio. Curiosamente, também foi justamente essa característica que mais confundiu o público durante décadas. As cristas transformavam o Dilophosaurus em um dos animais mais reconhecíveis do planeta. Mas, como a própria investigação acabou de demonstrar, fama e importância nem sempre caminham juntas. A estrutura que deu nome ao animal provavelmente nunca participou de um único ataque. A segunda parte do nome guarda uma história completamente diferente: wederilae. Ela não descreve nenhuma característica anatômica, é uma homenagem. O epíteto específico foi escolhido em reconhecimento a John Wetherill, um dos pioneiros da exploração do sudoeste dos Estados Unidos, guia, comerciante e profundo conhecedor da região onde os primeiros fósseis do animal seriam encontrados. Seu trabalho ajudou diversas expedições científicas a alcançar áreas até então pouco conhecidas do Arizona. Mas a história da descoberta do suspeito começa alguns anos depois. Em 1940, um homem da nação Navajo chamado Jesse Williams encontrou ossos fossilizados emergindo das rochas da formação Kayenta, no norte do Arizona. Na época, ninguém fazia ideia da importância daquele achado. Os fragmentos permaneceram praticamente em silêncio até que, em 1942, o paleontólogo Samuel Paul Willis, da Universidade de Califórnia, liderou uma expedição ao local para escavar o material. O que parecia ser apenas mais um grande terópode do Jurássico começou lentamente a revelar uma combinação anatômica nunca antes vista. Ainda assim, a investigação estava longe de terminar. Os primeiros fósseis eram incompletos. Diversas partes do esqueleto permaneciam desconhecidas, obrigando aos cientistas a reconstruir o animal utilizando comparações com outros dinossauros. Era um retrato falado, não uma fotografia. Foi somente décadas depois, com a descoberta de novos exemplares muito mais completos e, principalmente, com a extensa revisão anatômica publicada por Adam Marsh em 2020, que a ficha do suspeito pôde finalmente ser corrigida. Muitas das ideias aceitas durante boa parte do século XX simplesmente não resistiram à chegada de novas evidências. O Dilophosaurus não era tão frágil quanto se imaginava. Seu corpo era mais robusto, o seu crânio mais complexo, e sua posição evolutiva tornou-se muito mais clara. E sua importância para compreender os primeiros grandes terópodes aumentou consideravelmente. Hoje, mais de 80 anos após os primeiros ossos serem encontrados no deserto do Arizona, a identidade do suspeito finalmente parece estar estabelecida. Sabemos quem ele era, sabemos quando viveu e onde viveu. Mas conhecer o nome nunca foi suficiente para solucionar um caso, porque um criminoso não é definido apenas por sua identidade. Ele também é definido pelo lugar onde agia, e era exatamente para lá que a investigação seguiria agora. A cena do crime. Identificar um suspeito nunca encerra uma investigação. Na verdade, costuma marcar apenas o início da parte mais difícil. Porque nenhuma arma, por mais eficiente que seja, existe isoladamente. Ela depende do ambiente, das vítimas, dos obstáculos, das oportunidades. Era a hora de abandonar o laboratório e voltar ao local onde tudo aconteceu.
O cenário nos leva para o norte do atual estado do Arizona. Hoje, a região é marcada por extensos desertos, paredões avermelhados e uma paisagem árida que parece hostil à vida. Mas, há aproximadamente 193 milhões de anos, durante o Jurássico inicial, o mundo era completamente diferente. As rochas da formação Kayenta preservam um registro de um ambiente vivo, dinâmico e extremamente complexo. Rios entrelaçados serpenteavam por vastas planícies de inundação. Enchentes periódicas remodelavam constantemente a paisagem, enterrando sedimentos que, milhões de anos depois, protegeriam ossos, pegadas e outros vestígios da decomposição. Em vez de cactos e areia, havia coníferas, samambaias gigantes, cavalinhas e outras plantas adaptadas a um clima sazonal, alternando períodos úmidos e secos. Era um ecossistema em transformação constante. E justamente por isso, repleto de oportunidades para um grande predador. Mas, um predador só faz sentido quando existem as vítimas. A perícia começou então a reconstruir quem dividia aquele ambiente com o principal suspeito. Os registros fósseis revelam uma comunidade surpreendentemente diversa. Pequenos dinossauros herbívoros percorriam as margens dos rios em busca de vegetação. Entre eles estava Sarasaurus, um sauropodomorfo relativamente ágil para seu porte, que provavelmente representava uma presa em potencial, especialmente quando jovem ou isolado do grupo. Mais discretos, pequenos ornitísquios exploravam a vegetação baixa enquanto evitavam chamar atenção. Mas eles não eram os únicos habitantes da região. Os rios escondiam outro perigo. Anfíbios de grande porte ocupavam áreas alagadas. Peixes primitivos cruzavam os canais. Tartarugas, répteis aquáticos e parentes antigos dos crocodilos compartilhavam as margens, transformando cada travessia em uma decisão de risco. Até os primeiros mamíferos já começavam a aparecer, pequenos, noturnos, vivendo nas sombras deixadas pelos gigantes. Cada um deles fazia parte da mesma rede ecológica. Cada um deixava vestígios que hoje ajudam os paleontólogos a reconstruir esse mundo perdido. Mas havia um detalhe que chamou especialmente a atenção da investigação. Apesar de ser o maior predador terrestre conhecido da formação Kayenta, não existem evidências de outro grande terópode ocupando exatamente o mesmo nicho ecológico do Dilophosaurus. Isso muda completamente a leitura do caso. Em muitos ecossistemas modernos, grandes carnívoros precisam dividir território com concorrentes igualmente perigosos. Leões disputam espaço com hienas. Lobos enfrentam ursos. Crocodilos competem entre si. Na Kayenta, pelo menos com as evidências disponíveis até hoje, o principal suspeito parece ter desfrutado de uma posição privilegiada. Ele não precisava disputar cada caça com outro superpredador. Era, ao que tudo indica, o maior especialista em violência terrestre daquele ambiente. Mas dominar um ecossistema não significa viver sem desafios. Rios mudavam de curso. Secas reduziam a disponibilidade de alimento. Enchentes podiam destruir áreas inteiras. Até um predador no topo da cadeia alimentar precisava adaptar seu comportamento para sobreviver. E é justamente nesse ponto que a investigação encontra uma nova pergunta. Conhecemos o cenário, conhecemos as possíveis vítimas, sabemos quais oportunidades o ambiente oferecia, mas ainda não encontramos uma única prova direta mostrando como o Dilophosaurus utilizava todas aquelas armas contra suas presas. Para isso, a perícia precisa abandonar a paisagem e voltar aos fósseis, porque a resposta não estava escondida na floresta, ela permanecia gravada nos próprios ossos. A anatomia mostrou do que o suspeito era capaz, e a cena do crime revelou o ambiente onde ele atuava. Agora, a perícia precisa confrontar essas hipóteses com as evidências preservadas pelos fósseis. Os exemplares conhecidos apresentam alterações ósseas compatíveis com traumas sofridos em vida e posteriormente cicatrizados, mostrando que o animal sobreviveu a situações de risco.
embora não seja possível determinar exatamente como cada lesão ocorreu. Já nas possíveis vítimas, o registro é mais limitado. Não existe, até o momento, uma quantidade suficiente de marcas de mordidas atribuíveis com segurança ao suspeito para reconstruir um ataque específico. Essa ausência também precisa ser considerada, porque a paleontologia pode estabelecer o que a anatomia tornava possível, mas não afirmar, como fato, aquilo que os fósseis não preservaram. Ainda assim, quando anatomia, biomecânica e contexto ecológico são analisados em conjunto, a conclusão é consistente. O suspeito possuía todas as ferramentas necessárias para atuar como um grande predador, e nenhuma delas exige a existência de veneno. A hipótese de uma arma química, portanto, continua sem qualquer evidência anatômica convincente. Até este ponto, a perícia estabeleceu os limites do que pode ser afirmado com segurança. Agora, cada hipótese precisa ser colocada diante das evidências. A primeira é também a mais importante. Não existe qualquer estrutura anatômica conhecida capaz de sustentar a hipótese de inoculação de veneno. Não há dentes especializados para injeção, canais associados a glândulas venenosas ou qualquer outro mecanismo preservado que indique uma arma química. Isso não prova, sozinho, que o animal jamais pudesse utilizar alguma substância tóxica, mas também significa que não existe evidência fóssil que exija essa explicação. E existe uma razão muito específica para esta hipótese ter se tornado tão conhecida. Em 1990, Michael Crichton publicou Jurassic Park. Na história, o Dilophosaurus recebeu uma característica que não aparece no registro fóssil: a capacidade de cuspir veneno. A ideia ganhou ainda mais força 3 anos depois, quando chegou ao cinema. É impossível esquecer a cena de Dennis Nedry. Sozinho, perdido durante uma tempestade, ele encontra um pequeno predador aparentemente inofensível. O animal abre uma espécie de gola ao redor do pescoço e gospe uma substância venenosa diretamente em seus olhos. Nedry fica temporariamente cego, e o que acontece depois é uma das mortes mais famosas da franquia. No romance, a cena é ainda mais brutal. O animal também utiliza o veneno para cegar Nedry antes de atacá-lo fisicamente. O problema? Nada disso veio dos fósseis. Não existe evidência de uma gola retrátil. Não existe evidência de glândulas venenosas. Não existe evidência de um mecanismo capaz de projetar veneno. A própria capacidade de cuspir veneno foi uma criação de Crichton para a história. O Museu de História Natural de Londres resume a questão de forma direta: não há evidência fóssil para o veneno atribuído ao animal. Ou seja, a característica que transformou o Dilophosaurus em um dos predadores mais reconhecíveis do cinema foi, justamente, uma das características que nunca pertenceu ao animal real. Quando a hipótese do veneno é retirada, resta aquilo que os fósseis realmente preservaram: um predador de grande porte. Com dentes recurvados e serrilhados, um pescoço funcionalmente importante, membros anteriores capazes de auxiliar na contenção e o conjunto biomecânico compatível com a captura e processamento de presas. A segunda evidência é justamente a ausência de marcas suficientemente diagnosticadas nas possíveis vítimas. Isso impede que a perícia reconstrua um ataque específico, mas essa limitação não invalida a reconstrução anatômica. Ela apenas define o grau de certeza da investigação. Portanto, o que temos não é a reconstrução de um ataque individual. É algo diferente. Jurassic Park transformou uma invenção em característica do animal. A peçonha era ficção, a gola também. Mas existe uma ironia nisso tudo. O Dilophosaurus real, provavelmente, não precisava de nenhuma dessas armas para ser assustador. Era um predador muito maior do que a versão apresentada no filme, com uma anatomia própria para capturar e processar suas presas. O cinema precisou inventar um monstro. A natureza não precisou.
A investigação chegou ao ponto mais delicado de todo o caso. Até aqui, cada conclusão foi construída sobre evidências independentes: anatomia, biomecânica, paleoecologia, tafonomia, e nenhuma delas, isoladamente, explica exatamente como o ataque acontecia. Mas, quando reunidas, permitem algo que todo investigador busca ao final de um inquérito: uma reconstrução. O que você verá a seguir não é uma gravação. Não existem testemunhas, não existem câmeras. Existem apenas o cenário reconstruído pela ciência. Cada movimento apresentado é compatível com aquilo que os fósseis permitem concluir atualmente. A sequência exata pode jamais ser conhecida, mas sua lógica permanece registrada nos ossos. O sol ainda mal havia ultrapassado a copa das coníferas quando o silêncio da formação caienta começou a ser interrompido. Pequenos herbívoros deixavam a proteção da vegetação densa em direção às margens dos rios temporários. Ali havia água, brotos novos e, inevitavelmente, predadores. O principal suspeito não precisava atacar qualquer animal que cruzasse seu caminho. Caçar custa energia. Uma perseguição mal sucedida representa calor perdido, músculos fatigados e dias de recuperação. Por isso, como ocorre com praticamente todos os grandes predadores modernos, a escolha da vítima provavelmente acontecia antes mesmo do primeiro passo. Indivíduos isolados, animais jovens, feridos ou simplesmente distraídos. Quanto menor o risco, maior a chance de sucesso. A investigação indica que esse princípio provavelmente também guiava o comportamento do Dilophosaurus. Ele não precisava provar sua força, ele precisava sobreviver. Ao contrário da imagem construída pelo cinema, nada indica um animal espalhafatoso, nenhum capuz, nenhuma exibição teatral, nenhum jato de veneno como a gente já disse antes. A arma mais eficiente do suspeito era muito mais simples: a discrição. Cada passo era calculado para reduzir a distância. A vegetação quebrava parcialmente sua silhueta. As variações do terreno escondiam seus movimentos. Quando necessário, ele simplesmente esperava. Predadores não vencem apenas pela velocidade, vencem pela paciência. A vítima continuava se alimentando. Ignorava completamente que a distância entre caçador e presa diminuía a cada minuto. E então, ela cruzava um limite invisível. Nenhum grande predador desperdiça energia iniciando um ataque longe demais. O momento certo é uma questão de centímetros. Quando essa distância finalmente desaparecia, a perseguição começava. As pernas impulsionavam o corpo para a frente. O centro de gravidade permanecia estável. Em poucos instantes, toda a biomecânica analisada pela perícia deixava de ser teoria. Transformava-se em movimento. Os braços se projetavam primeiro, não para matar, para impedir a fuga imediata. Uma pequena perda de equilíbrio podia decidir toda a caçada. Era exatamente o tempo necessário para que a cabeça alcançasse a vítima. Os dentes encontravam tecido mole antes que a presa conseguisse recuperar a estabilidade. Não eram dentes feitos para esmagar, eram feitos para permanecer. A curvatura voltada para trás dificultava qualquer tentativa desesperada de escapar. Quanto mais a vítima puxava, mais profundamente permaneciam presos. Mas o verdadeiro dano estava por vir. A mandíbula fechava e, quase imediatamente, o pescoço entrava em ação. Em vez de depender exclusivamente da pressão exercida pela mandíbula, o Dilophosaurus utilizava movimentos rápidos da cabeça para ampliar os ferimentos produzidos pelas serrilhas. Cada tração aumentava o rasgo. Músculos cediam, os vasos sanguíneos eram rompidos. A perda de sangue começava antes mesmo que a vítima compreendesse o que havia acontecido. Não era um ataque baseado em força absoluta, era eficiência mecânica. A anatomia inteira trabalhava para transformar uma única mordida em um ferimento progressivamente mais grave. A essa altura, o resultado dependia da resistência da vítima. Algumas conseguiam percorrer dezenas de metros, outras caíam quase imediatamente. Independente da duração da fuga, a lógica permanecia a mesma. Cada passo aumentava a perda de sangue. Cada tentativa de escapar ampliava os cortes produzidos pelos dentes recurvados. Pouco a pouco,
A velocidade diminuía, a coordenação desaparecia, até que finalmente o corpo deixava de responder. Grandes predadores modernos raramente abandonam uma presa ainda capaz de reagir. Tudo indica que o mesmo princípio se aplicava aqui. O suspeito provavelmente permanecia próximo durante alguns instantes, observando qualquer tentativa de movimento. Somente quando o risco desaparecia completamente é que iniciava a alimentação. A investigação não encontrou evidências de comportamento sádico, nem de mortes por entretenimento. Tudo aponta para aquilo que sempre guiou os grandes predadores da natureza: sobrevivência. A imagem, construída pelo cinema, apresentava um animal dependente de uma fantasia biológica. A reconstrução baseada nas evidências revela algo muito diferente. Um grande predador que não precisava de veneno, não precisava de um capuz expansível, não precisava de habilidades extraordinárias. Sua verdadeira vantagem estava naquilo que a evolução levou milhões de anos aperfeiçoando: um corpo inteiro trabalhando como uma única arma. Foi justamente essa conclusão que levou a investigação ao seu veredito mais importante. O Dilophosauro não foi aterrorizante apesar da ausência de veneno. Ele foi mais aterrorizante por nunca ter precisado dele. Durante mais de 30 anos, o mundo inteiro acreditou conhecer o Dilophosaurus. Ele se tornou um dos dinossauros mais famosos da cultura popular, mas também um dos mais mal compreendidos. O cinema nos apresentou um pequeno predador que abria um enorme capuz ao redor do pescoço, cuspia veneno nos olhos de suas vítimas e dependia de truques para sobreviver. Era uma imagem memorável, mas nunca foi sustentada pelos fósseis. Quando a investigação decidiu ignorar a ficção e ouvir apenas as evidências, uma história completamente diferente começou a surgir. O verdadeiro Dilophosaurus não precisava de artifícios. Ele não precisava de uma arma secreta, não precisava de habilidades extraordinárias. A sua eficiência vinha de algo muito mais comum, e justamente por isso, muito mais assustador. Milhões de anos de evolução aperfeiçoaram um corpo onde cada estrutura desempenhava uma função precisa. Essa talvez seja a maior lição deixada por este caso. Os predadores mais perigosos da história da Terra raramente dependiam de poderes extraordinários. Eles dependiam da eficiência. A natureza não recompensa o animal mais impressionante. Ela recompensa aquele que funciona. Talvez tenha sido exatamente por isso que a ficção sentiu necessidade de reinventar o Dilophosaurus, porque a realidade parecia simples demais. Mas a perícia mostrou justamente o contrário. A verdade nunca precisou de veneno para causar medo. Ela só precisava dos fósseis. No fim das contas, este nunca foi um episódio sobre um dinossauro. Foi sobre a facilidade com que uma boa história pode substituir uma evidência. Durante décadas, milhões de pessoas repetiram uma versão que jamais existiu, e bastaram alguns ossos preservados por 193 milhões de anos para desmontá-la. Os fósseis não gritam. Eles não corrigem roteiros. Não respondem entrevistas. Eles apenas permanecem em silêncio, esperando que alguém faça as perguntas certas. Se você tem estômago para continuar desenterrando essas histórias junto comigo, convido você a se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Toda semana, um novo arquivo é retirado das rochas e colocado sobre a mesa da perícia. Eu sou o Pedro, e este foi o Arquivo 7 de Paleo Noir. Os ossos permanecem em silêncio. Cabe à perícia fazê-los testemunhar.